Bom dia a todas e a todos. Agradeço o convite para moderar esta mesa e apenas como introdução 3 notas de contexto e de enquadramento. O título tendes aí, as conclusões do Sínodo de Roma, e a primeira nota é que este Sínodo em Roma é um Sínodo de toda a Igreja e que decorreu em 2 etapas. Primeira vez na história, salvo erro, que isso acontece, uma sessão de Sínodo em 2 etapas, 2014 e 2015. A segunda nota, para recordar que estas 2 etapas foram precedidas por uma larga auscultação junto de todas as instâncias da Igreja Católica e não só, outras instâncias da sociedade civil que responderam ao apelo do Papa num questionário longo, com muitas perguntas, na internet, e houve uma larga resposta, vastíssima resposta a esse inquérito. E a terceira nota, para dizer que as conclusões destas 2 etapas temos-nas publicadas, a primeira 2014 em relatórios do Sínodo, os desafios pastorais da família no contexto da evangelização, e a segunda 2015 sobre a vocação e a missão da família na Igreja e no mundo contemporâneo. As conclusões estão destas 2 sessões, mas como certamente os oradores irão dizer e aprofundar, as conclusões serão dadas ainda pelo Papa Francisco na esperada para breve exortação apostólica. Portanto, vista esta introdução, eu passo já a palavra à doutora Teresa Costa Macedo, que lerá a mensagem, como já foi dito, do Presidente do Conselho Pontifício para a Família. Depois, em segundo lugar, Dom José Cordeiro, Bispo de Bragança Miranda, falará também do Sínodo durante alguns minutos, uns 10 mais ou menos, combinamos assim, e depois Dom Manuel Clemente, não precisa de apresentações, como participante nas 2 sessões do Sínodo, não só nas sessões, mas em todo o processo, falará de maneira mais longa, uns 25, 30 minutos, enfim, se for possível. O que for possível. Então passo já a palavra à doutora. Muito obrigada. Cumprimentando tão especialmente o nosso Cardeal Patriarca de Lisboa, o Manuel Joaquim, e o nosso tão sempre amigo e solidário, o nosso Bispo de Bragança. Passo a ler a mensagem do Presidente do Conselho Pontifício para a Família. Cidade do Vaticano, 22 de fevereiro. As 2 últimas Assembleias Gerais, a extraordinária em 2014 e a ordinária em 2015, do Sínodo da Igreja sobre a Família, reiteraram, antes de tudo, que o anúncio do Evangelho da Família constitui uma parte integrante da missão da Igreja, porque a revelação de Deus ilumina a realidade da relação entre o homem e a mulher, do seu amor e da fecundidade do seu relacionamento. Na época contemporânea, a difundida crise cultural, social e espiritual constitui um desafio para a evangelização da família, núcleo vital da sociedade e da comunidade eclesial. A Igreja é mais do que nunca consciente de que o seu anúncio é o da beleza da vocação para o amor e que este é um grande potencial também para a sociedade. Instrumento laboris premissa. A Igreja dialoga com o Estado e, particularmente, sobre estes temas, aguarda confiante ações e leis para um apoio concreto no emprego, política fiscal, apoio às famílias, aos filhos, mulheres mães empregadas. Estamos conscientes de que muitas situações pastorais difíceis são também devidas a deficiências legislativas e à falta de políticas familiares, vítimas do preconceito segundo o qual casar-se equivale a uma perda económica. Não menos importantes quanto à gravidade, as políticas que visam a diminuição da natalidade alteram a qualidade da relação entre os cônjuges e o relacionamento entre as gerações. Mesmo o Estado, perante as proporções cada vez mais preocupantes da tríplice
crise do matrimónio, da natalidade e da educação, precisa de dialogar com a Igreja, desculpem reconhecendo que o matrimónio e a família são muito mais que uma simples tradição cultural ou uma exigência social ou jurídica, mas uma estrutura fundamental da sociedade civil. As famílias fundadas no matrimónio monogâmico e indissolúvel oferecem benefícios essenciais à sociedade através da geração dos novos cidadãos e o incremento das virtudes sociais. Portanto, têm o direito a um adequado reconhecimento cultural, jurídico, social e económico. Permanece inesquecível o apelo de São João Paulo II. As famílias devem, com prioridade, diligenciar para que as leis e as instituições do Estado não só não ofendam, mas sustentem e defendam positivamente os direitos e os deveres das famílias. Em tal sentido, as famílias devem crescer na consciência de serem protagonistas da chamada política familiar e assumir a responsabilidade de transformar a sociedade. João Paulo II, Familiares de Consórcio, 44. A este grito faz eco o texto final da recente Assembleia Geral Sinodial. As autoridades responsáveis pelo bem comum devem sentir-se seriamente comprometidas em relação a este bem social primário que é a família. Número 12. O mundo jurídico e legislativo é chamado fortemente em causa, quer quando novas ideologias abrem novos desafios culturais e impõem projetos educacionais e orientações legislativas que promovem uma identidade pessoal e uma intimidade afetiva radicalmente dissociadas da diversidade biológica entre macho e fêmea. Número 8. Quer, sobretudo, quando é tarefa do Estado, criar as condições legislativas e de trabalho para garantir o futuro dos jovens e ajudá-los a realizar o seu projeto de fundar uma família. Número 13. As leis podem comprometer o matrimónio e a família, mas podem também apoiá-los, defendê-los e promovê-los como o seu maior recurso, enquanto sujeito de interesse público não comparável a outras formas de convivência de caráter privado. Os meus melhores votos e a minha mais cordial saudação vão a todos os participantes, os ilustres oradores, os convidados e os representantes das diversas instituições civis e académicas. Espero que o vosso trabalho possa iluminar e apresentar de maneira convincente aos homens do nosso tempo os valores da família, numa sociedade que bem conhece o valor da liberdade religiosa e de uma autêntica laicidade. O Senhor abençoe e torne fecunda a vossa contribuição para o bem comum da sociedade e da Igreja, mostrando precisamente a realidade matrimonial da sua forma exemplar, indicada pelo livro do Gênesis e pelo Senhor Jesus, da sua visão do amor nupcial, é a única capaz de ficar diante de Deus, continuando a obra da criação e colaborando com o Criador na história da salvação, através da sucessão das genealogias. Relatório final 39. Monsenhor Vicente Paglia, Dom Vicente Paglia, Presidente. Muito obrigada. Muito obrigado. Antes de mais, manifesto a minha alegria e gratidão por estar também neste encontro, e também eu sou um daqueles que não fui capaz de dizer não ao professor Vera Cruz, pela relação que também mantenho com
Bragança e algumas afinidades que temos em comum com Angola, de onde eu também sou natural. E aproveito, estando nesta casa, de saudar a Faculdade de Direito pela ousada jurisprudência de manter um curso em Bragança de Direito e Interioridade. O Sr. Cardeal Patriarca falará longamente em primeira pessoa e na sua sabedoria e o poder de comunicação que tem sobre o Sínodo. Eu atrevo-me a dar algumas pinceladas e nesta brevíssima intervenção. Para nós, e no seguimento da mensagem do Presidente do Pontifício Conselho para a família, o entendimento é dentro do matrimónio e da família. Para nós, o matrimónio aparece como o grande mistério, o grande sacramento, não no sentido de um enigma, mas no sentido da relação com uma pessoa, no entendimento, conforme a carta aos Efésios, de Cristo e da Igreja. E é grande este mistério, tanto do matrimónio como da família. Basta percorrermos as páginas da Sagrada Escritura para vermos que esta realidade está presente desde a criação do primeiro casal, feita à imagem e semelhança de Deus, até ao final do Cordeiro com a Jerusalém Celeste, contemplado como um encontro esponsal. No Cântico dos Cânticos, o amor é cantado e celebrado como experiência de felicidade e realização humana, como o amado do meu coração. O matrimónio é, pois, a gramática com a qual se exprime o amor e a fidelidade. E a família cristã assenta nesta realidade de aliança, de amor, de beleza. Por isso, o Papa Francisco, ao decidir dedicar 2 sínodos aos desafios pastorais sobre a família no contexto da evangelização, e aquilo que ele escreveu na exortação apostólica Evangelii Gaudium expressa de um modo eloquente, afirma: a família atravessa uma crise cultural profunda, como todas as comunidades e vínculos sociais. No caso da família, a fragilidade dos vínculos reveste-se de especial gravidade, porque se trata da célula básica da sociedade, o espaço onde se aprende a conviver na diferença e a pertencer aos outros e onde os pais transmitem a fé aos seus filhos. O matrimónio tende a ser visto como uma mera forma de gratificação afetiva que se pode constituir de qualquer maneira e modificar-se de acordo com a sensibilidade de cada um. Mas a contribuição indispensável do matrimónio à sociedade supera o nível da afetividade e o das necessidades ocasionais do casal. Como ensinam os bispos franceses, continua o Papa, não provém do sentimento amoroso, efêmero por definição, mas da profundidade do compromisso assumido pelos esposos que aceitam entrar numa união de vida total. A celebração nupcial aparece, por isso, como a relação deste vínculo de amor, de vida, e por isso a família é vista, é sentida, é experimentada, como certamente cada um de nós traz consigo essa afetividade, essa carga de valores aí aprendida, aí experimentada, aí vivida. Sendo o matrimónio um sacramento da fé da Igreja, e por isso uma Igreja doméstica, isto é, uma Igreja em ponto pequeno, deve manifestar o espírito de uma comunidade nova. E já o Concílio Vaticano II, há 50 anos atrás, no seu grande documento da Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, sobre a relação da Igreja com o mundo, no famoso número 48, dizia que é esta íntima comunidade de vida e de amor conjugal, acrescentando que é fundada pelo Criador e dotada de leis próprias, é instituída por meio da aliança matrimonial, ou seja, pelo irrevogável consentimento pessoal, e deste modo, por meio do ato humano com o qual os cônjuges mutuamente se dão e recebem um ao outro, nasce uma instituição também à face da sociedade, confirmada pela lei divina. E as características do amor conjugal que unem a família foram, de uma maneira muito bela, expressiva, apresentadas pelo beato Papa Paulo VI em 4 pontos. Dizia ele: é um amor plenamente humano, é um amor total,
É um amor fiel e exclusivo, e é um amor fecundo. E passo a citar. É, antes de mais, um amor plenamente humano, quer dizer, ao mesmo tempo espiritual e sensível. Não é, portanto, um simples ímpeto do instinto ou do sentimento, mas é também e principalmente ato da vontade livre, destinado a manter-se e a crescer mediante as alegrias e as dores da vida cotidiana, de tal modo que os esposos se tornem um só coração e uma só alma e alcancem juntos a sua perfeição humana. É depois um amor total, quer dizer, uma forma muito especial de amizade pessoal, em que os esposos generosamente compartilham todas as coisas, sem reservas indevidas e sem cálculos egoístas. Quem ama verdadeiramente o próprio consorte não ama somente por aquilo que dele recebe, mas por ele mesmo, por poder enriquecê-lo com o dom de si próprio. É ainda amor fiel e exclusivo, até à morte. Assim o concebem efetivamente o esposo e a esposa no dia em que assumem livremente e com plena consciência o compromisso do vínculo matrimonial. Fidelidade que por vezes pode ser difícil, mas que é sempre nobre e meritória, ninguém o pode negar. O exemplo de tantos esposos, através dos séculos, demonstra que não só ela é consentânea com a natureza do matrimónio, mas é dela como de fonte que flui uma felicidade íntima e duradoura. É finalmente um amor fecundo que não se esgota na comunhão entre os cônjuges, mas que está destinado a continuar-se, suscitando novas vidas. O matrimónio e o amor conjugal estão por si mesmos ordenados para a procriação e a educação dos filhos. Sem dúvida, os filhos são o dom mais excelente do matrimónio e contribuem grandemente para o bem dos pais. O amor conjugal é a realidade essencial do matrimónio. O matrimónio pertence tanto à criação como à redenção. Já no Antigo Testamento, o pacto entre homem e mulher se torna imagem e semelhança da aliança de Deus com os homens. Na verdade, como afirmou o cardeal Walter Kasper, o matrimónio é, por assim dizer, a gramática com a qual se exprime o amor e a fidelidade a Deus. A família não pode ser apenas objeto da ação pastoral da Igreja, mas lugar onde a Igreja se realiza, qual Igreja doméstica. E como ouvi ao Sr. Dom Manuel Clemente, quando veio do Sínodo, é para nós um enorme desafio, mesmo na pastoral da Igreja, realizá-la em chave familiar. E estes dois sínodos trouxeram, além da reflexão sobre a família, uma reviravolta na vida da Igreja, porque é transformar aquilo que era uma instituição ou um evento, que é o próprio Sínodo dos Bispos, transformá-lo num processo e num percurso de caminho sinodal dentro da Igreja no seu todo, mas dentro das igrejas particulares, como são as nossas dioceses, e fazê-lo vê-lo sempre numa perspectiva católica, no seu sentido mais pleno, quer dizer, aberta à universalidade, e onde entram a comunhão das igrejas e de todos aqueles que nos unimos em torno do mesmo Senhor Jesus Cristo, que é a fonte da esperança e da vida. A família é decisiva e fundamental na Igreja. Os pais são verdadeiros ministros do Evangelho e na nossa cultura fazem parte da família o amor, a oração comum, como tantas vezes tem insistido o Papa Francisco, à volta da mesa, ou até a bênção dos pais aos filhos, ao deitar ou ao levantar, pequenos gestos que traduzem esta relação de amor, de aliança, de afeto. Os sacramentos, a Eucaristia, as festas, os símbolos cristãos, a mesa, o trabalho, o descanso, o diálogo, a partilha da Bíblia, o serviço aos pobres, a caridade. E quase a concluir, na conclusão deste sínodo da Assembleia Geral Ordinária, o Papa Francisco perguntou: que há de significar para a Igreja encerrar este sínodo dedicado à família? E elencou algumas respostas, das quais destaco. Certamente não significa que esgotamos todos os temas inerentes à família, mas que procuramos iluminá-los com a luz do Evangelho, da tradição e da história
bimilenária da Igreja, infundindo neles a alegria da esperança, sem cair na fácil repetição do que é indiscutível ou do que já se disse. Significa que solicitamos todos a compreender a importância da instituição da família e do matrimónio entre homem e mulher, fundado sobre a unidade e a indissolubilidade, e a apreciá-la como base fundamental da sociedade e da vida humana. Significa que afirmamos que a Igreja é a Igreja dos pobres, em espírito, e dos pecadores à procura do perdão, e não apenas dos justos e dos santos, ou melhor, dos justos e dos santos quando se sentem pobres e pecadores. E há poucos dias, no dia 22 de janeiro, o Papa, quando se reuniu com os juízes, os advogados, os servidores da Rota Romana, ele fez um apelo a este tribunal que trata da família e diz: devia-se chamar Tribunal da Família e da Verdade, do vínculo sagrado. E disse-lhes como repto da urgência pastoral que envolve todas as estruturas da Igreja a serem estimuladas a convergir para um comum intento ordenado à preparação adequada do matrimónio. Num repto, como é próprio do Papa Francisco, numa espécie de novo catecumenado. Sublinho isto, dizia ele, numa espécie de novo catecumenado, tão desejado por alguns padres sinodais. E a nós, aos bispos, na visita que fizemos em setembro passado, na visita ad limina, disse-nos que se nota na nossa pastoral um vazio na oferta paroquial de formação cristã juvenil pós-crisma que muito poderia obstar a futuras situações familiares e irregulares. Enfim, necessidade de conversão pessoal e pastoral de pastores e fiéis, até que todos possam dizer com verdade e alegria: a Igreja é a nossa casa. Muito obrigado. Caro Padre Manuel Barbosa, secretário da Conferência Episcopal Portuguesa e moderador desta mesa, Sra. Teresa Costa Macedo, caríssimo Sr. Dom José Cordeiro, senhores professores desta casa, Padre Basílio, representante dos nossos irmãos ortodoxos ucranianos, enfim, todas as senhoras e senhores que aqui estão, vindos de Portugal, do Brasil e do largo espaço da lusofonia também. Vou-vos dizer alguma coisa do muito que me pediram, que era a contribuição do Sínodo dos Bispos, concretamente das suas duas últimas assembleias, para esta problemática, porque realmente o é, problemática da família no mundo contemporâneo. Enfim, como esta já é a hora que no programa está prevista para a pausa, eu não vos vou demorar muito mais do que um quarto de hora, tanto quanto possa. Tanto quanto possa. Levo o trabalho muito facilitado porque o Sr. Dom José Cordeiro já expôs aqui brilhantemente o que é, enfim, a visão bíblica, doutrinal e litúrgica do matrimónio e da família na concepção cristã e cristã católica no concreto. Mas alguma coisa mais terei de vos dizer e que arranca muito da minha experiência sinodal nestas duas assembleias. E já com um aviso, não se poderia pedir ao Sínodo dos Bispos da Igreja Católica, na sua reflexão e na sua proposta, algo que não fosse dentro da tradição em que eles próprios se incluem, que é a tradição cristã católica sobre a família. E por isso, algumas expectativas, até muito mediatizadas, que se fizeram em torno destas duas assembleias dos Sínodos dos Bispos, eram até certo ponto descabidas, porque certamente não estariam à espera que o Sínodo dos Bispos da Igreja Católica, tendo eles a obrigação, como aliás os nossos irmãos bispos de outras confissões cristãs, de preservar, guardar a tradição apostólica, fossem dizer algo que contradissesse essa mesma tradição. Isto é bom relembrar, porque havia algumas expectativas que, como eu disse, eram descabidas no seu fundamento. Para outras propostas, há outras instâncias e há outras tradições. Nós participamos num debate
que é um debate muito geral, talvez mais nesta área euroatlântica em que nos inscrevemos, e com muitas exceções, aliás, do que noutras partes do mundo, mas segundo a nossa tradição. E é exatamente isso que nós fazemos numa sociedade, felizmente, pluralista e onde todas as tradições têm lugar, direito e dever de se apresentar. Para não demorar muito, mais do que aquilo que previ, eu vou ater-me aqui a umas notas que tomei sobre este assunto. O Sínodo dos Bispos, antes de mais, foi instituído com o mote próprio de Paulo VI, Apostólica Solicitudo, de 15 de setembro de 1965. Portanto, é uma realidade que já tem meio século. Ainda durante o Concílio Vaticano II, que se concluiria em dezembro desse mesmo ano, de 1965. É importante dizer porque nós geralmente referimos o Sínodo de 2015. Melhor diríamos, e diremos, a Assembleia Sinodal de 2015. Porque o Sínodo é uma realidade permanente. Foi instituída pelo Papa Paulo VI. Eu prevejo que até venha a substituir o que foram, noutras épocas, alguns concílios que se quiseram ecuménicos, porque, enfim, dado o número de bispos do mundo católico, e não só católico, porque geralmente são convidados irmãos bispos de outras denominações cristãs, é de tal ordem que não é possível já fazer reuniões para 6.000 pessoas, 7.000 pessoas. É absolutamente impraticável, mesmo que em reuniões deste género, como foram as Assembleias Sinodais últimas, só nos deem 4 minutos para falar e depois desliga-se o micro. Não é? Quem quiser pode apresentar uma tese de doutoramento, mas para falar, fala 4 minutos. Mesmo assim, com 6.000 ou 10.000 no futuro, com o crescimento das igrejas, membros, é impossível fazer uma reunião. Não é? Portanto, já talvez nessa perspectiva, o Concílio Vaticano II, os bispos que lá estavam presentes, muitos deles, fizeram sugestões de que se criasse um órgão que representasse permanentemente, junto do sucessor de Pedro, o primeiro dos bispos, o episcopado mundial. E isso tem sido o Sínodo dos Bispos. Portanto, o Sínodo dos Bispos é uma realidade permanente que, de tempos a tempos, se reúne em assembleias, mas tem um secretariado permanente que vai levando por diante os seus trabalhos. E o Sínodo dos Bispos dedicou as 2 últimas assembleias, a de outubro de 2014, que foi extraordinária, e a de outubro de 2015, ao tema da família. 2014 atendeu sobretudo aos desafios que se põem à família no mundo contemporâneo. Em 2015 atendeu sobretudo àquilo que é a vocação e a missão da família na Igreja e no mundo e na sociedade. O relatório final da última Assembleia, esta que o Padre Barbosa já aludiu, desenvolve-se em 3 partes, assim apresentadas, e cito, vem no relatório final, número 3. O nosso diálogo e a nossa reflexão foram inspirados por uma tríplice atitude. A escuta da realidade da família, hoje, na perspectiva da fé, com a complexidade das suas luzes e sombras. E isto foi muito, muito versado, quer nos plenários, quer nos trabalhos de grupos. E devo-se dizer que na Assembleia Sinodal, além dos representantes dos episcopados das várias conferências episcopais, estavam também representantes do laicado, da vida religiosa, e esses representantes e essas representantes do laicado católico com um papel muito importante, porque geralmente provinham de organismos que nos 5 continentes acompanham a problemática familiar e, portanto, vinham cheios de experiências já refletidas e atuadas, foram muito importantes. Portanto, quer nos plenários, quer nas reuniões do grupo, toda a problemática familiar do mundo contemporâneo foi versada com muita largueza e até com muita especificação em alguns pontos. Primeiro aspecto. Segundo, o olhar para Cristo para repensar com renovada frescura e entusiasmo a revelação transmitida na fé da Igreja. Aquilo a que eu aludi. Trata-se de um sínodo dos bispos católicos e, portanto, eles, depois de analisarem a realidade contemporânea, analisaram na perspectivação da fé que transportam e que os transporta a eles e que têm que servir. É essa a sua missão.
E terceiro ponto, o confronto no Espírito Santo, estou a citar, para discernir os caminhos com que renovar a Igreja e a sociedade no seu empenho em favor da família, fundada sobre o matrimónio entre homem e mulher. O anúncio cristão relativo à família é, na verdade, uma boa nova que traduz o Evangelho do grego. A família, para além de ser convidada a responder às problemáticas atuais, é sobretudo chamada por Deus a tomar sempre nova consciência da sua identidade missionária, isto é, esteve muito presente no Sínodo que aquilo que as famílias de tradição católica transportam, no contexto atual, é algo que elas devem oferecer à sociedade como agentes ativos de uma sociedade de todos. Em suma, o Sínodo seguiu o método a que nós podemos chamar propriamente o método cristão, porque seguido pelo próprio Cristo dos Evangelhos. Ver a realidade, ajuizar sobre ela a partir de Deus ou do princípio, como ele próprio diz a propósito do matrimónio, e indicar práticas consequentes. Aquilo a que a ação católica, a velha ação católica, a que vários dos que aqui estão pertencemos, chamou ver, julgar e agir. O Sínodo viu a realidade contemporânea com tudo o que nela clama por mais coesão na raiz e mais solidariedade na prática, perante desenraizamentos vários de território, de tradições, de vizinhanças, difíceis de reencontrar, mesmo em termos novos. Relembrou que a encarnação divina na história dos homens aconteceu em ambiente familiar. Este aspecto foi muito acentuado no Sínodo. Isto é, sendo bispos católicos que transmitem uma tradição evangélica, há atenção ao facto de que, para quem acredita que na história de Jesus está a própria história de Deus com os homens, é isso que faz um cristão, uma cristã, essa história de Jesus se passa durante 30 anos em ambiente familiar e nos anos que se seguem, como que transpõe até nas próprias palavras de Jesus, nas alusões que ele faz, a vivência familiar para um âmbito mais largo. Por isso, relembrou o Sínodo que a encarnação divina na história dos homens aconteceu em ambiente familiar, nos primeiros 30 anos da vida de Jesus, para se alargar depois na nova família, em que cabem todos os que fazem a vontade de Deus. Isto é, o próprio lógion de Jesus, Marcos 3, 35. Agora, minha mãe e meus irmãos são aqueles que cumprem a vontade de Deus. E estimulou as famílias de hoje a serem fermento de uma sociabilidade geral que nelas encontre a base e o padrão. Para isto, o Sínodo, a Assembleia Sinodal, requeriu às comunidades cristãs que se tornem elas próprias mais familiares também, quer na formação cuidadosa das novas famílias, quer no acompanhamento das já constituídas, como que indicou um critério familiar de recomposição das comunidades. E detenho-me aqui apenas mais um minuto ou dois, porque este aspecto pareceu-me o mais central na reflexão sinodal. Isto é, o Sínodo olhou a realidade contemporânea, que esses próprios bispos protagonizam, vindos dos 5 continentes e das situações as mais diversas. Eu tanto tinha ao meu lado irmãos bispos que vinham, enfim, sempre com o telemóvel ligado de zonas de grande conflito, concretamente no Próximo Oriente, sem saber que se iam encontrar no fim do Sínodo todos aqueles que lá tinham deixados vivos, e alguns já não encontraram. Tinha bispos de regiões do mundo muito secularizadas, como agora se diz, ou seja, em que a realidade secular ou temporal, o espaço-tempo, como agora é enfim, protagonizado, tem tal pendência que muitas vezes o horizonte religioso fica obnubilado. Bispos provindos de outras sociedades em que a densidade religiosa da vida ainda é fortíssima, enfim, as mais variadas situações. E, portanto, olharam para esta realidade e perceberam que a tradição cristã, concretamente neste aspecto familiar, que é, afinal de contas, determinante, como eu acabei de resumir, pode ser um contributo, entre outros, com certeza, mas é o contributo que nós temos para refazer solidariedades e vizinhanças. Mas então tem que merecer, da parte das mesmas comunidades cristãs, muito mais atenção. Até porque, em muitos casos, já não contam com uma certa conivência sociocultural com que contavam. Eu tenho pensado que nós agora temos, de certa maneira, que regressar à Alexandria. Parece que foi em Alexandria do Egito que, na viragem do século II para o século III, apareceu um texto
um texto extremamente importante para compreendermos os primeiros impactos da proposta cristã na sociedade envolvente, que é a chamada Carta a Diogneto. Nós hoje, como que temos que regressar ao espírito dessa carta e desse ambiente. Alexandria era uma cidade onde se encontravam e desencontravam muitas e variadas gentes e culturas, mas onde a proposta cristã já estava consciencializada e encontrou formulações magníficas nessa dita Carta a Diogneto. Pois bem, é nisso que voltamos a estar, embora nunca voltemos a estar no mesmo sítio. Podemos ainda perguntar-nos, e esta pergunta eu fui fazendo, quer na preparação da Assembleia Extraordinária de 2014, quer depois dela, quer ainda agora, podemos ainda perguntar-nos sobre o porquê da convocação de 2 Assembleias Sinodais, como o Padre Barbosa acentuou, é a primeira vez que isto acontece, de 2 Assembleias Sinodais para tratarem de um tema, do mesmo tema, que ainda por cima já foi objeto de outra Assembleia Sinodal, a de 1980, de onde sairia um documento muito importante do Papa João Paulo II, do Papa Wojtyla, exortação apostólica pós-sinodal Familiaris Consortio, também sobre esta temática. Isto intrigou-me, devo dizer, porque se nós relermos hoje a Familiaris Consortio, que resulta da Assembleia Sinodal de 1980, nós paramos ali, e isso foi muito verificado na Assembleia Sinodal recente, uma grande coincidência de temas e de propostas. Afinal, isto é, passo o plebeísmo, chover no molhado. Então já houve uma Assembleia Sinodal sobre a temática familiar. É certo que foi há 30 anos, mas já houve. Daí-se um documento que está atualíssimo. E até vos posso dizer que durante esta Assembleia Sinodal, e já na do ano passado, várias vezes alguns bispos se surpreendiam quando outros lembravam certos da Familiaris Consortio. Mas já há 30 e tal anos. Isso saiu em 1981. Então porquê? Porquê é que o Papa Francisco faz esta coisa inédita, completamente, de convocar de novo o Sínodo dos Bispos para um tema já tratado e com muitíssima atualidade, e logo 2 Assembleias? Porquê? Creio que a resposta a esta pergunta, foi a pergunta de muitos de nós, e concretamente a minha, creio que a resposta foi dada pelo o próprio Papa Francisco na catequese da Audiência Geral de 7 de outubro último, quando já decorria a Assembleia Sinodal. A Assembleia Sinodal tinha começado 2 dias antes, na segunda-feira anterior, e nessa quarta-feira, como em todas as quartas-feiras, o Papa faz uma catequese geral a quem lá aparece em Roma. E durante as quartas-feiras em que o Sínodo se desenrolou, o Papa Francisco resolveu fazer catequese sobre a família, na esteira de outras que já tinha feito. Ora, logo na primeira, a 7 de outubro, ele disse aquilo que me parece ser a chave para a pergunta que fiz. Porque é que ele voltou a convocar o Sínodo dos Bispos para tratar de um tema já tratado. Relembremos algumas passagens dessa catequese de 7 de outubro. Um olhar atento à vida cotidiana dos homens e das mulheres de hoje, não 1980, mas 2015, em que estávamos, demonstra imediatamente a necessidade que há em toda a parte de uma vigorosa instilação de espírito familiar. Com efeito, o estudo das relações civis, económicas, jurídicas, profissionais e de cidadania parece muito racional, formal, organizado, e agora vem mais uma daquelas palavras fortes que o Papa Francisco gosta de usar, mas também muito desidratado, árido, anónimo. Às vezes torna-se insuportável. Não obstante deseje ser inclusivo nas suas formas, na realidade abandona à solidão e ao descarte um número cada vez maior de pessoas. E julgo que é esta exatamente, como depois ele desenvolverá, a razão da convocação de uma Assembleia Sinodal sobre a temática familiar, como resposta àquilo que ele entende ser hoje uma realidade que abandona à solidão e ao descarte um número cada vez maior de pessoas. Bem, e isto é reparado em ambientes confessionais e ambientes nada confessionais. Ainda ontem
li uma entrevista, enfim, num dos nossos jornais de referência, li uma entrevista de um ilustre psiquiatra português, enfim, já muito sénior e muito considerado, que a certa altura lhe perguntam quais são as novas patologias, e este ilustre psiquiatra, que aliás se diz ateu, não é apenas agnóstico, é ateu, quais são as novas patologias? E ele responde: há uma maior quantidade de traços de psicose, narcisismo e borderline, porque há uma menor intimidade entre as pessoas, as relações são mais superficiais, menos íntimas, menos vinculadas, mais anónimas, de maneira que não há familiaridade. Deixou de haver a confiança, a colaboração mútua. E o jornalista insiste: isso é um efeito da vida urbana por contraponto à vida rural? E o dito psiquiatra acrescenta: claro, das grandes cidades. E do estilo de vida que as pessoas levam. Hoje as pessoas só são íntimas entre 2 ou 3 amigos. No meu tempo, era íntimo de todas as pessoas da aldeia. Mesmo nas cidades, havia aquela coisa de bairro, as pessoas iam à casa uns dos outros. Hoje temos mais conhecidos do que amigos. Há uma diminuição, e agora a expressão é muito interessante, há uma diminuição da espessura afetiva dos laços. Portanto, esta verificação que o Papa Francisco faz de uma sociedade que o é muito pouco sócia entre si, é uma constatação, uma verificação, para utilizar melhor português, muito generalizada. E eu julgo que foi esta a razão da convocação de uma nova Assembleia Sinodal, aliás 2, sobre a temática familiar. Perante isto, o Papa Francisco acentua quer o valor da família como escola fundamental de convivência e solidariedade, cá está, quer a importância das comunidades cristãs para anunciarem e reforçarem a bem da sociedade inteira, mesmo daquela sociedade que não partilha a visão cristã católica da família, que é desta que estamos a falar. Porque a família, continuava o Papa nessa catequese de 7 de outubro, a família introduz na necessidade de vínculos de fidelidade, sinceridade, confiança, cooperação e respeito, encoraja a programar um mundo habitável e a crer nos relacionamentos de confiança, até em condições difíceis. Ensina a honrar a palavra dada, o respeito pelas pessoas na sua individualidade, a partilha dos limites pessoais e dos outros. Isto, o Papa Francisco, na catequese de 7 de outubro. E quando eu li, porque ele não disse isto no sínodo, ele disse isto cá fora, na Praça de São Pedro, mas quando eu li estas palavras, logo nesse dia, pronto, já percebo porque é que houve uma nova Assembleia Sinodal sobre a temática familiar. Atitudes e sentimentos, esses da família, que todos consideraremos importantes e urgentes para a reconsolidação das sociedades. Como também reconheceremos a conveniência de se aprenderem e exercitarem num ambiente que os proporcione, do nascimento à formação. Esse ambiente que é a família, onde na saúde e na doença, no trabalho e no lazer, na convivência, nas ausências e nos regressos, as vidas realmente se acompanhem e apoiem, terá de encontrar, da parte de todos, uma atenção prioritária, tanto formal como prática. Assim sendo, e concluo, o Papa Francisco quer a família na primeira linha, quer a Igreja, na primeira linha da frente familiar, tornando-se ela própria mais familiar também. E voltando ainda à catequese 7 de outubro, neste ponto, a Igreja identifica o sentido histórico da sua missão a respeito da família e do autêntico espírito familiar, começando por uma atenta revisão de vida que se refere a si mesma. Poder-se-ia dizer que o espírito familiar, e utilizo agora uma expressão que depois fez escola, está a fazer escola, o espírito familiar é uma carta constitucional para a Igreja. Daí a minha alusão, que o Sr. Dom José Cordeiro relembrou, de que a Igreja se tem que redefinir em chave familiar. O espírito familiar, segundo o Papa Francisco, é uma carta constitucional para a Igreja. Assim, o cristianismo deve parecer e deve ser. A Igreja é e deve ser a família de Deus, que é, aliás, uma citação da carta aos Efésios. A família de Deus.
Estas palavras ressoaram fortes na Assembleia Sinodal. E assim será certamente com a próxima exortação apostólica pós-sinodal. Estamos à espera dela, dizem que poderá sair em março, ou pelo menos datada do dia de São José, o dia do Pai, 19 de março, vamos lá ver, no mesmo sentido. Para que as famílias e as comunidades testemunhem e criem em seu redor uma nova solidariedade no mundo. Muito obrigado. Agradeço aos participantes nesta mesa por me terem ajudado como moderador a respeitar os 45 minutos que estavam previstos para este. E, sobretudo, isso é conta pelas mensagens que nos deixaram sobre o sino das famílias. Conclusões que continuam em aberto, já algumas assumidas, naturalmente, mas continuam abertas, esperando, como acabou de dizer Dom Manuel Clemente, a exortação apostólica que o Papa Francisco certamente vai oferecer à Igreja e ao mundo. A terminar esta sessão, eu chamo o diretor aqui da nossa faculdade, esta Faculdade de Direito, o professor Dr. Pedro Romano Martínez, que vai ter um gesto de homenagem da faculdade em relação ao Pontifício Conselho da Família. Então faremos uma pausa de 10 minutos para um café apressado para voltarmos aqui à nova sessão.